Good day, mates. Hi again. G'day, mate. Aos 50, Austrália. Pois é. Com quase 50 anos, eu tive a oportunidade de ir para a Austrália, ficar 6 anos lá. E é algo que eu não tinha planejado, aconteceu na minha vida. E aí eu faço esses vídeos para deixar aqui a minha experiência, coisas que me aconteceram lá, memórias que talvez possa ajudar algumas pessoas, mas se minhas experiências não ajudar ninguém, serve como memória para mim, para eu guardar para mim mesma. E nesse vídeo eu gostaria de falar sobre os brasileiros lá. Antes disso, deixa eu deixar aqui uma explicação, que eu não vou colocar aqui nesses vídeos lugares, passeios e tal, porque isso já tem muito, né? E eu, na verdade, não passei muito, não conheci muita coisa lá, porque eu fui para lá para estudar, para trabalhar, e era isso que eu fazia. Trabalhei muito, estudei muito, e o meu tempo eu dedicava a isso, e o pouco de tempo que eu tinha para relaxar, eu aproveitava para descansar, né? Porque com 50 você já não aguenta mais tanta coisa. Então, não conheci muita coisa, também não tenho muito esse perfil, sabe? De ficar, ter um esforço muito grande para chegar num lugar, numa paisagem muito linda, mas para mim parece que aquela paisagem não diz muita coisa. Então, normalmente eu pensava assim, é uma perda de tempo, é um esforço muito grande. A gente faz um trabalho bem braçal lá na Austrália, então eu costumava caminhar de 5 a 10 quilômetros por dia dentro do meu trabalho, e quando alguém me chamava para fazer qualquer caminhada, eu falava, pelo amor de Deus, meu dia de descanso, a última coisa que eu quero fazer é caminhar, ou fazer qualquer passeio que tenha que caminhar, e normalmente os passeios você tem que caminhar, né? Então, não é para isso, mas para deixar algumas experiências mesmo, algumas coisas que raramente as pessoas falam a respeito. Então, vou falar a respeito do meu trabalho e tal, dos trabalhos que eu fiz, de algumas coisas que me aconteceram, e hoje eu queria falar sobre a experiência com brasileiros lá. Então, o que eu queria dizer é que cada cidade que a gente mora tem um grupo no Facebook, normalmente, que chama Brasileiros em Brisbane, Brasileiros em Gold Coast. Eram esses que eu fazia parte, porque eu morei um tempinho em Gold Coast e depois eu mudei para Brisbane. E nesses grupos, as pessoas se ajudam muito. É muito bom fazer parte desses grupos. As pessoas que, por exemplo, tiveram algum problema de ser explorado no trabalho, eles colocam lá, olha, toma cuidado com isso, toma cuidado com tal pessoa, se oferecer trabalho para você. Comigo aconteceu isso. Às vezes aconteceu de encontrarem documento, cartão de banco, de nome que parecia brasileiro. Então eles cobriram o número do cartão e postaram lá, olha, encontrei esse cartão, e se a pessoa que pertence esse cartão estiver no grupo aqui, me procura que está comigo. E quando a gente precisa de alguma coisa, a gente posta lá, muita gente se propõe a ajudar. Eu mesma postei pedindo informações de médico, me indicaram uma médica brasileira muito boa, uma GP, né, que lá tem esse General Practitioner, que você passa com ele normalmente lida com a maioria dos problemas, e se for um problema que ele não consegue lidar, ele te manda para o especialista. Mas a gente não vai direto para o especialista como acontece aqui. A gente tem que passar primeiro por ele. Mas eu não precisei ir para especialista nenhum, sempre ela resolveu todos os meus problemas. Eu tenho um problema de hipotireoidismo, e lá eu precisava de receita médica para comprar o remédio. Então eu tinha que
de tempos em tempos, ir até o consultório dela para pegar a receita para comprar o meu remédio para tireoide. Eu pedi informações sobre mecânico, me indicaram um mecânico brasileiro, porque eu tinha medo de levar o meu carro num mecânico australiano e não saber como explicar qual era o problema, porque não conheço o nome das peças dos carros. E o que mais? O cabeleireiro também, pedi indicação de cabeleireiro. Tem algumas cabeleireiras muito boas lá na Austrália, lá em Brisbane, onde eu morava, e fui em algumas. Então me deram essas indicações, que é muito bom. Problemas que a gente, às vezes, alguma sugestão que você quer, tá passando por alguma situação, coloca lá, sempre tem gente respondendo e dando ótimas sugestões que às vezes a gente não passa pela nossa cabeça, dependendo do problema que você tá passando, né? Também lembro de ter visto vaquinhas para, por exemplo, pessoa que estava doente e estava sem condições de trabalhar, pessoa que tinha sofrido algum acidente e estava também impossibilitada de trabalhar, faziam vaquinhas lá e ajudavam as pessoas. Então, esses grupos são ótimos. As pessoas que eu conheci pessoalmente, também conheci pessoas muito boas, mas eu percebi uma coisa entre os brasileiros, assim, que a gente tem que prestar muita atenção, porque alguns brasileiros, eles estão lá também, todo mundo tentando ganhar a vida, e muitos alugam quartos para estrangeiros, né? Alugam quartos da sua casa. E se eles tiverem um inquilino brasileiro, melhor, porque fala a mesma língua, né? Pode conversar, conhece bem a cultura. É uma cultura que meio que, né, bate, porque não é muito diferente como você alugar quarto para um chinês, para um indiano, que vem com os hábitos do país dele. Porque não é um chinês que está saindo daqui do Brasil indo para lá, está saindo da China para lá. Então tem uns hábitos totalmente diferentes. Então existe assim meio que uma briga, sabe? Eu percebi algumas vezes uma disputa. Estava alugando quarto em um lugar, aí ia conversar com uma outra brasileira, olha, eu tenho um quarto lá na minha casa, e tentando te pegar da outra, e a outra então tentava impedir que você encontrasse com aquela, porque sabia que ela ia pegar o inquilino uma da outra, sabe? Umas coisas meio assim. Até que chegou uma hora que eu não aluguei mais quarto de brasileiros e comecei a morar só com estrangeiros. As pessoas às vezes, a gente fala assim, a gente aluga quarto pelo seguinte, a gente não tem uma estabilidade no país, a gente tem um visto de estudante, a gente tem um visto de trabalho, a gente tem um visto, não é um visto permanente, é um visto temporário. E aí é meio complicado você alugar uma casa, por exemplo. Não aceitam esse visto porque sabem que a qualquer momento você vai embora. E também não tem por que você, tendo um visto temporário, alugar uma casa, comprar móveis, ter arranjar a sua vida por um tempo que você não sabe quanto vai durar. A gente aplica um visto atrás do outro e você nunca sabe se o seu próximo vai ser aceito. Eu tenho uma coisa assim meio que negativa. Normalmente é aceito, mas eu sempre ficava naquela. E se não for, eu tenho que estar preparada, porque é assim que eu sou. De qualquer maneira, existe assim uma certa rivalidade, existe um certo...
por mais que você vai para lá, não numa situação de estar por cima da carne seca e para ser disputada, mas existe uma disputa e existe também, mesmo que você esteja numa situação difícil, eles quererem ainda tirar alguma vantagem, algum proveito. É meio típico de brasileiro, mas percebi isso lá. Eu achei que não ia acontecer, mas acontece. E também, aí eu queria contar uma historinha de uma situação que me aconteceu com uma amiga de uma brasileira. Estava morando na casa de uma brasileira, ela veio para o Brasil e me deixou lá cuidando da casa. Na casa também morava um colombiano. E assim que ela veio para o Brasil, o colombiano já colocou os primos dele dentro da casa e já começou a querer dar festa, colocou um dos primos dele para dormir no quarto da dona da casa. E ela sabia que ele fazia esse tipo de coisa, e por isso que eu estava morando com outra brasileira. Ela falou: olha, eu tô indo pro Brasil, se você vier morar aqui comigo e olhar a casa enquanto eu estiver no Brasil, que ela ficou 2 meses no Brasil, eu não cobro o aluguel, seu aluguel durante esse tempo, você fica só olhando a casa para eu ficar sossegada, né? E o aluguel lá não é mensal, tá? É semanal. Então, as contas lá também, talvez eu faça um vídeo explicando também esse tipo de coisa. Aí o que acontece? Enquanto ela estava no Brasil, uma outra brasileira que nós tínhamos saído um dia para almoçar, e foram eu e ela e mais 3, umas 5 brasileiras, e ela me apresentou para essas brasileiras e tal. E aí, né, trocamos telefone. Uma delas entrou em contato comigo. Aí falou: queria conversar com você, tal, vamos tomar um café. Tudo bem. Marcamos o café. Ela foi até o local, ela morava longe dali. E já no local, ela me disse: nessa época, eu estava estudando Aging Care. Aging Care é o curso para cuidadora de idoso. Eu não cheguei a me formar nesse curso porque a escola fechou. Então, talvez eu faça um vídeo para explicar isso também num outro, como foi esse processo. Mas, na verdade, a partir dali, eu passei para o Child Care, que é a cuidadora, né, infantil, que, aliás, não é cuidadora, é educadora infantil. Como eu estava fazendo o curso de Aging Care, ela veio me procurar com a seguinte proposta. A mãe dela estava lá na Austrália, mas morava numa casa, não na casa dela, tinha uma casa própria, ela morava sozinha, a mãe. Mas ela precisava de alguém para cuidar da mãe. Então, ela me ofereceu um trabalho, uma espécie de au pair para idoso. Então, a proposta dela era assim: eu teria que cuidar da mãe dela, morar na casa, cuidar da casa, não pagaria o aluguel, porque eu estaria cuidando da mãe dela. Acontece que o au pair, ele tem um salário, mas na Austrália não existe au pair, tá? Au pair é mais um programa, se eu não me engano, americano. Na Austrália não existe esse programa, mas tem pessoas que adaptam, tá? Tem uma outra historinha que eu não vou contar nesse vídeo, de au pair mesmo, de criança que eu presenciei, mas não existe lá. Mas as pessoas tentam fazer mais ou menos o mesmo sistema, só que readaptado como? A favor deles, é óbvio, né? Então, a proposta dela era que eu moraria na casa, cuidaria da mãe dela, cuidaria da casa e não precisaria pagar aluguel. Só que
eu não poderia receber visita nenhuma, porque a mãe dela não gosta de pessoas estranhas. E eu tinha meu filho lá. Eu falei, nem meu filho, nem o seu filho. Eu já morei em casas que não podia receber visitas, mas a do meu filho eu podia. É óbvio que você vai alugar a casa para uma pessoa, você vai restringir um pouco, senão, porque tem gente que enche a casa de gente, né? Como aquele menino que trouxe os primos para dormir na cama do dono da casa. Então, existem umas regras. Agora, eu não poder receber nem o meu filho na casa, eu já não gostei. Aí ela me disse, você também não vai poder cozinhar, porque a minha mãe tem uma série de restrições alimentares, e se você, por exemplo, fizer uma comida que tem alguma coisa que ela não pode comer, ela vai ficar com vontade e tal. Então, eu vou levar as refeições para você e para ela. Então, eu já não poderia comer nada que eu tenho vontade. Também não gostei disso. Agora, a cereja do bolo foi quando ela disse que, já que ela estava me fornecendo as refeições, eu teria que pagar alguma coisa. Então, eu teria que pagar lá entre 100 e 150 dólares, acho que 150 dólares cada 2 semanas, seria 75 dólares por semana. Na época eu pagava 150 dólares de aluguel por semana, seria metade do aluguel que eu pago pelas refeições que ela estava me fornecendo. Então eu teria que trabalhar, morar lá, não poder trabalhar na casa, cuidar da mãe dela, não podia receber visitas e ainda tinha que pagar. Não podia fazer a comida que eu gosto, não poderia trabalhar fora porque teria que ficar o tempo todo cuidando da mãe dela, e aí eu teria que tirar dinheiro para pagar as refeições que ela queria me fornecer. Então, é assim, eu acho que eu tenho cara de trouxa, né? Deve ser isso, porque a pessoa vem, ela te oferece, aliás, ela ofereceu para mim, provavelmente porque a mãe dela talvez não fala inglês, e então ela precisaria de uma brasileira para cuidar da mãe dela. Mas, sabe, eu acho que isso não é uma coisa que você faz com pessoas, com patriota, com a pessoa né, seu irmão do seu país. Mas isso aconteceu, é óbvio, eu não aceitei, falei para ela que ia pensar e nunca mais dei resposta, também ela nunca mais conversou comigo e tudo bem. Mas é isso, agora, não são todas as pessoas assim, tá? Tive algumas experiências que não foram muito boas com brasileiro, mas no grupo eu tive muitas experiências boas, então eu acho que os que eu cheguei a conhecer pessoalmente não eram tão bons, tão benevolentes. Ou talvez na internet a pessoa tenha uma personalidade diferente, né? Agora, eu tive pessoas ótimas que eu conheci lá de outras nacionalidades que me ajudaram muito, que foram muito legais, diferentes nacionalidades, então a gente encontra pessoas maravilhosas sim. Mas com brasileiros eu não tive muito boas experiências não. E é isso que eu queria deixar nesse vídeo. Obrigada por assistir, se isso te ajudar, ótimo, fico muito feliz. Se tiver alguma coisa para comentar, pode comentar aqui embaixo, pode me perguntar qualquer coisa que eu respondo, talvez até dar alguma sugestão do que eu possa falar em uma próxima ocasião. Então, muito obrigada por tudo. Até mais, beijão, bye bye.